E se eu te dissesse que o átomo não é indivisível? No fim do século XIX, Thomson provou exatamente isso ao descobrir o elétron. A partir daí, a ciência nunca mais foi a mesma. Essa linha do tempo mostra como o conhecimento evoluiu. Cada modelo corrigiu limites do anterior até chegarmos ao modelo quântico atual. No século XIX, o modelo de Dalton ainda explicava bem as reações químicas e as leis ponderais, mas falhava ao tratar fenômenos elétricos. Ao mesmo tempo, novas experiências com eletricidade levantaram uma questão decisiva: qual é a relação entre matéria e carga elétrica? Antes de Thomson, diversos experimentos já indicavam que a eletricidade era uma propriedade fundamental da matéria. Observações iniciais, como a atração causada pelo âmbar esfregado, revelaram a existência da eletricidade estática. Estudos posteriores permitiram distinguir materiais condutores e isolantes, enquanto a criação da pilha elétrica mostrou que a eletricidade podia ser produzida artificialmente. As leis da eletrólise, por sua vez, introduziram a ideia de partículas eletricamente carregadas, os íons. Em conjunto, essas descobertas demonstraram que cargas elétricas existem, se deslocam e interagem com a matéria, preparando o caminho para a concepção de partículas subatômicas e para o modelo de Thomson. A descoberta do elétron foi possível graças ao experimento do tubo de raios catódicos. Nesse dispositivo, um tubo de vidro com gás em baixa pressão era submetido a alta voltagem, possuindo dois eletrodos, cátodo, negativo, e ânodo, positivo. Ao ser ligado, formava-se um feixe luminoso que partia do cátodo em direção ao ânodo. Esse feixe não correspondia à luz comum, mas a partículas de carga negativa, chamadas de raios catódicos, o que abriu caminho para a identificação do elétron. Para compreender o comportamento dos raios catódicos, Crookes realizou experimentos decisivos. No primeiro deles, observou que o feixe se propaga em linha reta, o que ficou claro pela formação de sombras bem definidas quando um objeto era colocado em seu caminho. Esse comportamento indicou que os raios não se espalhavam como um gás nem como uma onda, mas apresentavam características de partículas. Essa evidência foi fundamental para questionar a ideia do átomo indivisível e avançar rumo à descoberta do elétron. No segundo experimento, Crookes analisou os raios catódicos sob a ação de campos elétricos. Ao aproximar placas carregadas, o feixe desviava em direção à placa positiva, indicando que era formado por partículas de carga negativa. Esse resultado mostrou que os raios catódicos não eram apenas radiação, mas partículas subatômicas, mais tarde identificadas como elétrons. No terceiro experimento, Crookes colocou uma roda de paz, como um pequeno ventilador, no trajeto dos raios catódicos e observou que ela girava quando o feixe a atingia. Esse efeito mostrou que os raios transferem movimento, evidenciando que possuem massa. Assim, concluiu-se que os raios catódicos são partículas materiais, reforçando sua natureza subatômica e contribuindo para a descoberta do elétron e para o avanço dos modelos atômicos. Thomson aprimorou os experimentos com raios catódicos e mediu a razão-carga, massa das partículas emitidas, observando que esse valor era sempre o mesmo, independentemente do material utilizado. Isso mostrou que se tratava de partículas universais, presentes em toda a matéria, às quais ele deu o nome de elétrons. Essa descoberta provou que o átomo é divisível, contrariando o modelo de Dalton, e marcou o início dos modelos atômicos modernos. O modelo atômico de Thomson foi um avanço significativo por introduzir a existência de partículas subatômicas. Ele explicou a corrente elétrica como resultado do movimento dos elétrons, a eletrização por atrito pela transferência dessas partículas e a formação de íons pela perda ou ganho de elétrons. Com isso, o modelo consolidou a ideia da natureza elétrica da matéria e serviu de base para os modelos atômicos posteriores. Embora tenha sido um avanço, o modelo de Thomson apresentava limitações importantes. Ele não explicava os espectros atômicos, a estabilidade do átomo nem a correta distribuição da massa, já que considerava a carga positiva espalhada pelo átomo. Essas falhas mostraram a necessidade de novos modelos, como o de Rutherford, que aprofundaram a compreensão da estrutura atômica. Apesar de suas limitações,
O modelo atômico proposto por Joseph John Thomson teve um papel fundamental no desenvolvimento da física atômica. Pela primeira vez, obteve-se uma evidência experimental da divisibilidade do átomo. Em reconhecimento à importância dessa descoberta, Thomson recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1906, pela identificação do elétron. Relembrando alguns conceitos básicos a respeito do modelo de Thomson. Os raios catódicos são feixes de elétrons que se deslocam em um tubo de vácuo, e o elétron, descoberto por Thomson em 1897, é uma partícula subatômica de carga negativa presente em todos os átomos. Essas descobertas consolidaram a ideia da natureza elétrica da matéria e levaram à proposta do modelo do pudim de passas, que serviu de base para os modelos atômicos posteriores e é frequentemente abordado no Enem. Por fim, a descoberta do elétron mostrou que o átomo possui estrutura interna e não é indivisível. O modelo de Thomson permitiu compreender fenômenos elétricos, impulsionou o desenvolvimento da eletrônica e da química moderna, e serviu de base para modelos atômicos posteriores. Além disso, evidenciou que a ciência avança de forma progressiva, com modelos que são continuamente aperfeiçoados. Se essa aula te ajudou, continua na nossa órbita. Se inscreve no nosso canal, @orbitalesedu. Toda semana tem conteúdo novo para te ajudar a entender química de forma clara e direto ao ponto. Nos vemos no próximo vídeo onde falaremos sobre o modelo atômico de Rutherford. Bons estudos! Orbitales, o universo da química ao seu alcance.